Gente, acabou de vazar um segredo inacreditável do ministro Alexandre de Moraes. É absolutamente inacreditável. Dá uma olhadinha aí comigo. O Brasil ainda não sabe, mas a Polícia Federal investigou André Mendonça. Exatamente isso. Agora devemos saber, né? Precisamos saber. O Brasil quer saber. A Polícia Federal investigou André Mendonça por conta ou alguém mandou investigar o ministro André Mendonça? Isso é grave. Você tem um ministro da Suprema Corte sendo investigado. Só para melhor recapitular para as pessoas o que está acontecendo. Quando eu ingresso na defesa do Felipe Martins, eu começo a me inteirar do caso, eu percebo que havia vários recursos da defesa do Felipe Martins sem análise. Então, a audiência do Felipe Martins se aproximando e com um monte de recursos pendentes, atacando pontos importantes de nulidade, pontos caros à defesa. O que eu faço? Eu faço um mandado de segurança. Mandado de segurança é um remédio constitucional legítimo. Lembrando que o mandado de segurança e o habeas corpus são semelhantes. São remédios constitucionais a atacar nulidades, a garantir direito líquido e certo. O que acontece? Por que eu falo isso? Porque o STF anulou as condenações do Lula com base em um habeas corpus, estratégia legítima da defesa. Eu uso praticamente o mesmo raciocínio. Faço o mandado de segurança e peço a suspensão da audiência, a suspensão do processo e anulação do processo. Mas o que acontece? Era feriado. E eu já estava certo que esse meu mandado de segurança cairia para o Fachin, porque o Fachin estava de plantão. Então, eu faço mandado de segurança, não conheço o Fachin indicado pelo Lula, inclusive, mas pelo menos não seria o Alexandre de Moraes, que é manifestamente parcial a analisar qualquer pedido nesse caso, todo mundo sabe disso, né? Quando a gente faz esse mandado de segurança, um recurso constitucional, né, ele cai para o André Mendonça. Por quê? Porque o Fachin assumiu a presidência, o Barroso sai de férias naquele dia, e ele cai para o André Mendonça. Perfeito. O que acontece? O Eduardo Bolsonaro manda uma mensagem para o Jair. O mandado de segurança da defesa do Felipe Martins, que pode anular tudo, caiu para o André Mendonça. Uma forma de, né, comemorar que não estava com o Alexandre de Moraes. A Polícia Federal faz uma busca na casa do Bolsonaro e encontra essas mensagens no celular do Bolsonaro. Perfeito. Não são mensagens minhas, né? Mas, ontem, no relatório, anteontem, né, foi na semana, no relatório final da Polícia Federal, a Polícia Federal cita a mim. A Polícia Federal diz no relatório final que eu fiz um mandado de segurança a tumultuar o processo e subverter a ordem do julgamento numa tentativa de tirar, quase me chamando de golpista, quase dizendo numa tentativa golpista de tirar a relatoria do Alexandre de Moraes. Pera lá, quando você contrata um advogado, você quer um advogado bom ou você quer um advogado ruim? Por que o Lula contratou o Zanin? Porque é um advogado bom, utilizou dos recursos, estratégia, mexeu o tabuleiro. Você quer contratar um advogado que seja um advogado bom, competente. Agora a Polícia Federal, quando tem acesso a essa mensagem, o que consta do relatório da Polícia Federal? Que investigaram para ver se o André Mendonça estava tendo relação comigo e com a família Bolsonaro a favorecer essa fraude processual, que na cabeça deles é ilegal. A favorecer esse tumulto, a quase participar da trama golpista. Gente, isso muda o rumo da justiça brasileira. Por quê? Esse processo escalou de um jeito, essa ditadura escalou de um jeito, que um ministro foi investigado para saberem se esse ministro iria favorecer a defesa, iria participar de alguma trama a prejudicar o processo. Veja, eu não cheguei a falar com o André Mendonça, mas se eu quisesse falar com ele, eu poderia. Eu não conheço o André Mendonça, nunca peguei na mão dele, tá? Acho que ele não sabe que eu existo. Se eu pedisse agenda com ele, ele seria obrigado a me receber. O Estatuto da Advocacia obriga, é direito do advogado ser recebido pelo juiz da causa. Mas ainda assim eu não o fiz. Então, a bomba que eu tinha a jogar é: a Polícia Federal investigou o ministro André Mendonça. A apurar se o ministro André Mendonça está participando da trama golpista a tentar subverter a ordem do julgamento. Vejam aonde está chegando essa ditadura. Querem mandar recadinho para que eu recue, estão muito enganados. Eu vou usar aqui a frase do próprio Alexandre de Moraes: não vou recuar 1 milímetro. Né? Foi o próprio Alexandre de Moraes que disse isso. Eu
digo a mesma coisa, e mandaram um recadinho para o André Mendonça, ó, se você conceder esse mandado de segurança do Chiquini, nós vamos dizer que você está participando da trama golpista. É uma ameaça ao André Mendonça. André Mendonça foi coagido, está sendo coagido no relatório final da Polícia Federal. Citaram o André Mendonça no relatório final como se ele conceder o meu mandado de segurança, ele estará participando de uma articulação defensiva a tumultuar o processo e subverter o processo, praticamente ameaçando acusar André Mendonça de golpista, um ministro da Suprema Corte. Isso nunca aconteceu no Brasil. Você já tem no Brasil juiz sendo investigado, lembra? Um juiz que concedeu a liberdade, lá em primeiro grau, foi chamado na PF para ser ouvido. Agora a PF dizendo que investigou o André Mendonça. Advogado sendo chamado de golpista porque manejou um recurso dentro de um processo. Veja, não é uma entrevista que eu dei. Eles não estão fazendo referência a qualquer entrevista que eu dei. Eles estão fazendo referência a um recurso que eu protocolei na defesa de um cliente, exigindo respeito às garantias dentro de um processo. Estão criminalizando a advocacia e um ministro do STF, que por sorteio, com ele caiu esse mandado de segurança. Como eu disse, o fortalecimento do Estado de Direito passa por haver instituições justas, pelo fortalecimento do princípio da legalidade, pela autocontenção do Poder Judiciário, pela garantia do justo processo e pela garantia das liberdades básicas do cidadão. E digo, para isso, nós todos, precisamos fazer um compromisso público de que o bom juiz, ele tem que ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo. Que as suas decisões gerem paz social e não caos, incerteza e insegurança. Que o bom político viva para servir e não para se servir. E que as suas ações busquem o bem comum e não o próprio bem. Que o bom empresário busque empreender para gerar bem-estar para si e também para os seus colaboradores e para o país. Que ele atue para dar sentido à sua própria vida e não para valer-se da vida dos outros. E que nós todos, com bons propósitos e espírito público, mudemos não só a nossa própria história, mas com ela, juntamente, a história de um povo e de um país carente de grandes líderes. Que Deus nos abençoe. E mais, digo eu, em terceiro lugar, não basta instituições justas e princípio da legalidade fortalecido. O Estado de Direito fortalecido demanda uma autocontenção do Poder Judiciário. Tenho legitimidade para dizer isso, pois integro a mais alta corte do nosso país. O Estado de Direito não significa a prevalência da vontade ou das pré-compreensões dos intérpretes da lei. Eu tenho meus valores, eu tenho minhas pré-compreensões, mas eu devo servir a lei e a Constituição. O que significa que o judiciário não pode ser o fator de criação e inovação legislativa. O Estado de Direito impõe a autocontenção, o que se contrapõe ao ativismo judicial. O ativismo suprime, desconsidera e supera os consensos sociais estabelecidos pelos representantes periodicamente eleitos pelo verdadeiro detentor do poder, que é o povo. O ativismo judicial implica no reconhecimento implícito de que o judiciário tem a prevalência sobre os demais poderes. O ativismo implica na superação da vontade democrática, cujo consenso legítimo pode ser decidir, mas também pode ser não decidir. O ativismo judicial implica no enfraquecimento e na superação do princípio democrático. E o ativismo judicial implica no reconhecimento implícito, ainda que não desejado, do enfraquecimento dos demais poderes. Se é verdade que o Estado de Direito forte, que nele o judiciário tem a prerrogativa de dar a última palavra, e essa é uma verdade, mas no Estado de Direito forte, o Poder Judiciário não tem a prerrogativa de dar a primeira e a última palavra. Essa situação passa a impressão
de vivermos não em um Estado democrático de direito, mas em um Estado judicial de direito. Por isso, ao invés de fortalecer a democracia, o ativismo a uma só vez é sintoma e causa do seu enfraquecimento. É sintoma porque se parte do pressuposto de que os demais poderes não estão funcionando adequadamente. E pode ser que isso seja verdade. Mas também é causa, porque impede o indispensável amadurecimento dos demais poderes, que se sentem desobrigados a assumir as suas próprias responsabilidades. Eu passo para o quinto elemento que eu considero fundamental para o fortalecimento do Estado de Direito, que o fortalecimento passa pela garantia das liberdades básicas do cidadão. Garantir as liberdades básicas significa que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. É o que diz a nossa Constituição. Significa que se deve garantir a livre iniciativa e o empreendedorismo, sem intervencionismos indevidos, não justificados, ilegais ou desproporcionais. Significa que a regulação do setor privado visa, de forma conjunta e recíproca, incentivar o desenvolvimento do setor regulado e, ao mesmo tempo, garantir que esse serviço seja realizado com qualidade e respeito ao direito dos seus usuários. Significa garantir que os cidadãos possam livremente se expressar e emitir suas opiniões, defender suas ideias sem censura direta ou indireta, isto é, sem medo de serem perseguidos por suas falas públicas ou de terem suas falas privadas expostas de maneira ilegítima. Nesse sentido, o ministro Celso de Mello, quando do julgamento da reclamação 18.566, deixou registrado que, em diversas ocasiões, ou diversas decisões, que o exercício da jurisdição não pode converter-se em uma prática judicial inibitória, muito menos censória da liberdade constitucional de expressão e de comunicação. Isso não tem apenas uma dimensão privada. Liberdade de expressão não é apenas uma dimensão de um direito individual. Ele tem uma dimensão pública. Porque sem liberdades de expressão e de opinião, não há democracia. Ministro André Mendonça, não permita que seu colega Alexandre de Moraes e a Polícia Federal do Lula e do Alexandre de Moraes chantageiem Vossa Excelência. A atuação criminosa da Polícia Federal do Alexandre de Moraes é cada vez mais clara. O que apareceu ontem, as conversas privadas entre Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Silas Malafaia, demonstra apenas que a Polícia Federal tem se especializado na tal da Fishing Expedition. Pegaram o celular do Bolsonaro, viram conversas com Silas Malafaia, inventaram uma investigação poucos dias atrás contra Silas Malafaia para poder ontem fazer busca e apreensão contra um líder religioso, que, aliás, teve até o seu sermonário, ou seja, o livro de mensagens cristãs, livros de sermãos, apreendidos. Esse é o nível da perseguição hoje no Brasil, que não é apenas política, mas também religiosa. Mas, presidente, eu quero ir além daquilo que tem sido divulgado na mídia, que já é gravíssimo. Toda essa perseguição, deputado Chico Alencar, que está acontecendo nesse momento, é muito clara. O que eu preciso chamar a atenção de Vossas Excelências e da advocacia brasileira é que a Polícia Federal de Lula e de Alexandre de Moraes está criminalizando o direito à defesa dos réus do 8 de janeiro. A Polícia Federal está imputando crime ao direito de um advogado ingressar com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. Pior, deputado Luiz Lima, deputado Polon, deputado Coronel Armando, além de imputar crime a um advogado por utilizar do instrumento legítimo de um mandado de segurança perante a corte, a Polícia Federal, em relatório assinado por Leandro Almada da Corte, Rafael Machado Caldeira e Itavan de Oliveira Pereira,
decidiu, não vou usar outra palavra mais branda não, chantagear o ministro André Mendonça, colocá-lo como eventual partícipe de um conluio, mas que a Polícia Federal disse, averiguamos, mas o ministro nada tem a ver com o mandado de segurança impetrado pelo réu Felipe Martins, utilizado, segundo a Polícia Federal, sabe para quê? Para causar tumulto processual em clara tentativa de subverter a lógica jurisdicional do julgamento da Suprema Corte. Ministro André Mendonça, não permita que seu colega Alexandre de Moraes e a Polícia Federal do Lula e do Alexandre de Moraes chantageiem Vossa Excelência. Ministro André Mendonça, não permita que usem Vossa Excelência como instrumento de pressão para continuar a perseguição absurda contra os réus do 8 de janeiro. E você agora mais claro, por isso pediu o tempo de liderança para discorrer sobre o tema. A defesa de Felipe Martins impetrou com um mandado de segurança no dia 10 de julho de 2025, que caiu nas mãos de André Mendonça por sorteio, no dia 11 de julho de 2025. Neste mandado de segurança, a defesa alega 3 pontos principais, ou 4. A violação ao direito líquido e certo ao juiz natural, o indeferimento de testemunhas essenciais à defesa, várias testemunhas, inclusive eu, foram inadmitidas pela Corte para prestar os depoimentos. A violação ao dever de intimação judicial das testemunhas de defesa, invertendo o ônus probatório, porque no STF é a defesa que precisa levar as testemunhas e a Corte não faz o papel que lhe cabe, que é a de intimar as testemunhas. E, finalmente, a omissão quanto à juntada dos vídeos dos depoimentos de oficiais generais na fase de inquérito, violando a paridade de armas. Deputado Polon, Vossa Excelência, que é um advogado excepcional. Excepcional. E nos tem dado o privilégio da sua companhia aqui na Câmara dos Deputados, com o seu conhecimento. Este mandado de segurança discute a falta de acesso dos advogados de Felipe Martins aos recursos que têm direito. Alexandre de Moraes senta em cima de todas as requisições, não só deles, de todos os demais advogados, e não decide. Aí, o mandado de segurança cai na mão de quem? André Mendonça, que tem desde 11 de julho a relatoria. Ministro André Mendonça, Vossa Excelência já foi brilhante em várias decisões. Decida sobre esse caso. Esse caso vai mudar o Brasil. Este caso, em que pese uma jurisprudência que diz que ministros não podem interferir com mandado de segurança em decisões de outros colegas, nesse caso é diferente porque não há decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele não decide. Ele não dá provimento nem indefere os recursos, ministro André Mendonça. Vossa Excelência tem a condição de corrigir uma injustiça. Vossa Excelência tem a condição de fazer o que Deus lhe permitiu, chegar à Suprema Corte e restabelecer a ordem no Brasil e colocar Alexandre de Moraes e os demais no seu devido lugar. Ainda pende de decisão de André Mendonça. Mas o grave, senhor presidente, agora é que Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro falavam por mensagens vazadas sobre essa pendência no Supremo Tribunal Federal, e dizia Eduardo Bolsonaro da importância de André Mendonça despachar o mandado de segurança. E André Mendonça, despache, por favor, pelo amor de Deus, salve o Brasil. Eduardo Bolsonaro falava com Jair Bolsonaro sobre isso em mensagem no WhatsApp. E a Polícia Federal diz, no relatório,
que houve intuito doloso de causar tumulto processual em clara tentativa de subverter a lógica jurisdicional do julgamento da Suprema Corte. OAB, advogados do Brasil, a Polícia Federal está dizendo que é crime entrar com mandado de segurança. E mais, continua o relatório, deputado Ícaro de Valmir. Vale ressaltar que não foi identificado por esta investigação nenhum indício que demonstre ciência ou conhecimento por parte do excelentíssimo senhor ministro sorteado para julgamento do recurso quanto à perseguição dos investigados. Referindo-se a quem? Claro, André Mendonça. Ministro André Mendonça. Aliás, agora me ocorre uma pergunta. Vossa Excelência está sendo investigado pela Polícia Federal do Lula e do Alexandre de Moraes? Porque é isso que estão dizendo. Estão dizendo aqui que na investigação que fizeram não identificaram que Vossa Excelência soubesse da trama, que é um advogado entrar com um mandado de segurança e os outros réus no mesmo processo discutirem. Um mandado de segurança é uma mensagem privada. Ministro André Mendonça, será que a polícia do Lula e do Alexandre de Moraes está investigando Vossa Excelência? Aliás, será não? Está comprovado. Não permita, ministro André Mendonça, ser chantageado por bandidos. Não permita, André Mendonça, que Vossa Excelência seja utilizado como instrumento de pressão e de negociação para que essa farsa continue. Ministro André Mendonça, peço, em nome dos meus eleitores, em nome da justiça, em nome daquilo que Vossa Excelência representa na Suprema Corte, que é a defesa dos valores cristãos, da ética e do que é correto, despache o mandado de segurança, demonstre aos agentes da Polícia Federal e Advocacia Brasileira que não é crime um réu entrar com mandado de segurança. Crime é um ministro como Alexandre de Moraes não dar provimento a recurso. Crime é Alexandre de Moraes seguir cometendo abusos de autoridade. E Vossa Excelência, ministro André Mendonça, não é cúmplice de criminosos, não merece ser confundido com quem faz parte de máfia, de quadrilha, de criminosos. Vossa Excelência tem a condição de salvar o Brasil, ministro André Mendonça. Eu vou usar uma fala do Alexandre de Moraes, Vitória. Não seria isso uma tentativa golpista de coagir a defesa? Segunda frase que eu uso do Alexandre de Moraes: não vou recuar 1 milímetro. Boa. Vitória, vamos lá. Eu imaginava que viriam, para cima de mim. Isso era certo. Até porque a defesa do Felipe Martins acabou com essa farsa. É óbvio que viriam para cima de mim. Vamos lá. O que aconteceu desde a nossa chegada na defesa? Arrancamos da boca do Mauro Cid que não houve trama golpista. O Mauro Cid falou que não houve trama golpista. Arrancamos da boca do G. Dias que no 8 de janeiro havia 900 homens de prontidão. Provamos erros de ingresso do Felipe Martins, tanto no Palácio da Alvorada como no exterior. Desmascaramos o delegado Schor em todos os elementos que ele coloca no relatório final. As datas que ele diz que houve reuniões da trama golpista, nós trouxemos documentos oficiais do Diário Oficial que provam que Felipe Martins não esteve no Palácio da Alvorada naquelas datas. Trouxemos Uber, trouxemos Herb Datim, que provam tudo isso. Então, assim, Vitória, desde a nossa chegada na defesa do Felipe Martins, nós desmontamos o castelo de areia. E nós, mais do que isso, Pitoli, expusemos ao Brasil e furamos a bolha. Hoje o Brasil sabe que esse processo da trama golpista é uma farsa. E cada passo deles que seja contrário à lei, eu denuncio e eu mostro a lei. Pitoli, para quem me acompanha, você sabe disso. Eu não faço bravata. Eu digo, isso daqui está errado, porque a lei diz que isso está errado.
Eu mostro a lei e tudo que eu faço é embasado na lei. Eu sou um advogado, Pitório, sou advogado há 14 anos, sou mestre de Direito, comecei minha carreira atuando na Operação Lava Jato, aos 23 anos enfrentando o juiz Sérgio Moro em 7 processos, obtive 6 absolvições com o Sérgio Moro, né? Há 14 anos. Agora tenho mais de 150 júris, já tive mais de 1000 processos ativos. Eu não tô brincando de fazer defesa, Pitório. É aí que eles se enganam. Eu não tô brincando de fazer defesa. E quando eu chego na defesa do Felipe Martins, eu uso um recurso chamado mandado de segurança, que tecnicamente não é um recurso, é um remédio constitucional, o nome disso. O que acontece? A defesa do Felipe Martins já estava com vários recursos, até pessoas começam a falar, não cabe mandado de segurança contra a decisão de ministro. Errado. Não cabe mandado de segurança se eu usar o mandado de segurança em substituição a recursos. Veja, não cabiam mais recursos. Todos os recursos já haviam sido utilizados. Aí cabe o mandado de segurança, beleza? Rebatendo esses argumentos falaciosos. A gente vê então, isso era uma sexta-feira, a audiência seria na segunda. A gente vê em Petra esse mandado de segurança, cai para o André Mendonça por sorteio do STF. O que acontece? O Barroso sai de férias, o Fachin assume a presidência e o nosso mandado de segurança que cairia para o Fachin, que estava de plantão, ele vai para redistribuição. E ele é redistribuído em um sorteio que poderia cair para o Flávio Dino, poderia cair para o Alexandre de Moraes, poderia cair para o Fux. Caiu para o André Mendonça. O mandado de segurança. O que acontece? Há uma comemoração quanto a isso, porque foi a primeira vez que um recurso escapou do Alexandre de Moraes. Tudo caía para o Alexandre de Moraes. E o André Mendonça, não é porque ele foi indicado pelo Bolsonaro que ele se torna um aliado nosso. Por todo o contrário, Pitório, eu nunca peguei na mão do André Mendonça. Eu nunca estive pessoalmente com o André Mendonça, embora isso não seja ilegal. O Estatuto da OAB diz que se eu, na condição de advogado, procurar o André Mendonça, procurar um juiz, qualquer juiz desse país, ele tem que me receber. É prerrogativa do advogado. Se eu bater na porta do gabinete do André Mendonça, ele tem que me receber. Ele não pode dizer, não vou te receber. E ainda assim, eu não cheguei a procurar o André Mendonça, porque eu estou nos Estados Unidos, né? Eu estou nos Estados Unidos. E aí, então, as audiências virtuais, eu estava fazendo as audiências daqui. E então eu não procuro o André Mendonça. Mas a imprensa tradicional começa a divulgar que o caso está com o André Mendonça. E começa a divulgar. Beleza. O que acontece? Vem o relatório final da Polícia Federal, fazem uma busca e apreensão na casa do Bolsonaro, aquela busca que disseram que encontraram pendrive, aquela busca e apreensão mais recente. E apreendem o celular do Jair. 18 de julho, Chiquinho. 18 de julho, perfeito. O meu mandado de segurança, se eu não me engano, é dia 7 de julho. Aí então, eles apreendem o celular do Jair Bolsonaro e periciam o celular. E eles encontram uma mensagem do Eduardo para o Jair, fazendo referência a meu mandado de segurança. Então não é uma mensagem minha, é uma mensagem de um pai com um filho fazendo referência ao mandado de segurança. Vitória, agora parem tudo que vocês estão fazendo. Parem tudo que vocês estão fazendo. A Polícia Federal escreve bem assim: Jeffrey Chiquini tentou tumultuar o processo, a subverter a ordem do julgamento da Suprema Corte. Vitória, a Polícia Federal disse que usar o mandado de segurança, que é um recurso constitucional, um remédio constitucional, usar mandado de segurança virou tumulto processual. Isso daqui é uma tentativa criminosa de tentar criminalizar a advocacia. Vitória, ser bom advogado virou crime no Brasil. Agir com a estratégia virou crime no Brasil. Vitória, a Polícia Federal disse que o meu mandado de segurança tem a tentativa de tumultuar o processo para tirar o processo do Alexandre de Moraes. Olha isso, que absurdo. Um advogado que usou um recurso. Lembrando que o Lula teve seus processos anulados em embargos de declaração, que foi uma estratégia da defesa. Faz o recurso daqui, faz o recurso dali, meteram um embargo de declaração, tudo foi anulado. O entendimento é que embargos de declaração não pode anular tudo. Eles anularam o embargo de declaração. E daí? Bom, advogado, né? Você contrata um advogado para que ele mexa um tabuleiro bem mexido, ou você contrata um advogado para que seja menininha da Polícia Federal e da PGR? Hein, Pitoli? Meu Deus.
Chiquinho, é inacreditável, porque a gente não é uma guerra simétrica, não é uma guerra, entre aspas, aqui do direito, do advogado, né, fazendo o seu papel, não é uma guerra simétrica. Você está lidando com quem não conhece as regras, ou despreza as regras, despreza o que... Enfim, é difícil essa luta. Chiquinho, o Borgo está por aqui, advogado criminalista, acho que vocês vão conversar aí sobre esse assunto com tranquilidade. Borgo, bom dia, seja bem-vindo. Qual a tua questão? Obrigado, bom dia, Pitoli. Doutor Jeffrey, bom dia, grande prazer falar contigo. Meu irmão, satisfação. Doutor, fala uma coisa para mim. Esse mandado de segurança já foi analisado pelo ministro André Mendonça? Não foi analisado pelo ministro André Mendonça, inclusive, para mim, citar o André Mendonça nesse relatório final foi uma forma, inclusive, de coagir o André Mendonça. O senhor tirou, eu tenho essa leitura, incluve. O senhor tirou as palavras da minha... O senhor tirou as palavras da minha boca. Eu sabia que você ia chegar nesse ponto. A análise, a leitura que eu fiz é o delegado da Polícia Federal está coagindo. Essa é a minha percepção também, com 20 anos na área Amando de alguém, né, Borgo? Amando de alguém, tá? É gravíssimo, porque nós sabemos, né, que se o ministro André Mendonça, se ele receber, ele torna-se prevento para os julgamentos, né? Trabalho excelente de Vossa Excelência. A OAB deveria render todas as homenagens ao senhor e não se acovardar como está fazendo, né? Mas isso entrará para a história, será um outro capítulo da história. Mas a partir do momento que o ministro André Mendonça ele recebe, né, ele torna-se prevento. Então, pela análise, que eu acho que é uma situação lógica, né, para a gente trabalhar na área, é uma forma de coagir o ministro André Mendonça a não receber, a não despachar, não tornar-se prevento, o que é gravíssimo, uma análise jurídica, e não estou acusando, né, porque daqui a pouco vem para cima da gente também, mas é uma análise jurídica que há sim, tanto é que eu ia perguntar para o senhor e o senhor já falou, né, quer dizer, não teve, ninguém combinou nada. Eu acho que é muito óbvio que a Polícia Federal está coagindo o ministro do Supremo Tribunal Federal. Expõe o ministro, vazar isso daí, vaze isso daí, expõe o ministro, é um ministro que foi indicado pelo Bolsonaro e está com a oportunidade de anular o processo da trama golpista. Então eles expõem ele para o seguinte, cara, não faça isso, porque se você fizer, nós vamos dizer que você está em conluio com eles. É assim, é muito grave isso aqui. Se fosse na era Lava Jato, toda a advocacia brasileira estava na minha defesa. Óbvio, na era Lava Jato era assim, né? Só que agora o inimigo é o Jair Bolsonaro e a classe da advocacia, né, 90% dela, né, vota 13 na urna. Então estou mais querendo que o mundo termine em barranco para morrer encostado. Né? Eles estão nem aí. Mas isso aqui é um ataque à advocacia, não é um ataque a mim. Somente, por óbvio. Isso daqui é recado para todo mundo, é recado para mim, é recado para os outros advogados, é recado para o André Mendonça, é para todo mundo. Isso aqui é Venezuela. Toda ditadura começa a perseguir o advogado. Você perseguir o exercício eficaz da ampla defesa, porque é uma defesa técnica a ser exercida, você manejar um recurso e ser tratado como golpista porque você está agindo dentro... Veja, é dentro do processo. Eles não estão falando de alguma entrevista que eu dei. Eles estão falando de um recurso que eu protocolei no sistema oficial da justiça. Com o fim de tumultuar o processo, é o termo que eles usam, tumultuar o processo e tentar, de forma golpista, só faltou falarem isso, tirar o processo das mãos do Alexandre de Moraes. Mas espera lá, isso virou literalmente uma ditadura. Doutor Schini, e quando eles colocam a gravidade desse fato, porque quando eles colocam o delegado da Polícia Federal que tenta tumultuar o processo... Desculpa, Bor, desculpa te cortar. O Schor não teve a coragem de assinar esse relatório final, tá? Foram agentes? O Schor não assinou o relatório final. Por que será? Ei, Magnitsky! O Schor não assinou, ele colocou outros 3 delegados para assinar e ele não aparece nesse relatório final. Tá trazendo enfim, quando eles colocam que tenta tumultuar, eles estão coagindo o ministro André Mendonça, porque se o ministro André Mendonça receber esse processo, ele torna-se prevento e vai completamente de encontro ao relatório. Então o que eles fazem? Olha, não pode receber o processo, porque então nada mais é do que um tumulto processual. Então, olha a gravidade. Então é hora dele receber. É um tumulto processual que eles estão causando, né? Quer dizer, se o ministro André Mendonça receber esse processo agora, ele estará tumultuando o processo também. Olha, eu estou dizendo isso, doutor,
Porque o pessoal que está acompanhando a gente, os ouvintes que estão nos acompanhando, às vezes falam, o que esses caras estão falando, receberam o processo, o juiz do prevento e tal. Mas, traduzindo, né, doutor, é uma ameaça, uma coação ao ministro. Inclusive, ele deve estar sendo coagido, eu não vou acusar ninguém que o está, porque uma liminar de um mandado de segurança você julga em 48 horas. Já passou de um mês que ele está com essa liminar sem análise. Imagina o que o André Mendonça está passando, né, com esse mandado de segurança. Porque é o seguinte, qual que é o problema? Só para as pessoas entenderem. Esse mandado de segurança que está com o André Mendonça, se ele conceder o nosso pedido, ele anula toda a trama golpista. Se ele negar o nosso pedido, ainda assim, ele fica responsável pelos eventuais recursos do plenário. Então, as duas... É por isso que eles estão desesperados. Imagina só, Alexandre de Moraes deve estar desesperado com isso daqui. Qualquer decisão do André Mendonça aqui, qualquer decisão dele aqui, é ruim para o regime. Porque se ele negar o meu pedido, ele vai se tornar o relator do plenário. O que significa isso, gente? Esse processo está na primeira turma. O relator da primeira turma é o Alexandre de Moraes. Quando esse processo for para o plenário, o Alexandre de Moraes não será o relator. Quando for para o plenário, quem poderá ser o relator no plenário poderá ser o André Mendonça, se ele, inclusive, negar o meu mandado de segurança. Ou seja, ele não pode julgar o meu mandado de segurança. A pressão com essa matéria do O Globo, com esse relatório da Polícia Federal, André Mendonça, não coloque a mão nesse mandado de segurança desse advogado que está tumultuando o processo, usando estratégias jurídicas a subverter a competência do processo da trama golpista. Entendeu? Só quero passar aqui a Bíblia das Bíblias, a lei das leis, Tiago 4,17, ministro. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Só isso aí. André Mendonça está com a faca e o queijo na mão, só não pode cortar o dedo, né? Vamos lá. Chiquinho, eu sei que a tua agenda está cheia e era importante te ouvir diante dessa notícia que chega hoje. Mas é o Brasil que a Polícia Federal vaza conversa de pai, filho e pastor. É nesse Brasil que a gente está vivendo, Chiquinho. E abuso de autoridade, aquelas mensagens que foram vazadas, tá? Lei de abuso de autoridade, Pitoli. Tá? Lei de abuso de autoridade, texto expresso da lei. Diz o seguinte: você vazar mensagens, áudios, gravações que expõem a intimidade e a honra constitui crime de abuso de autoridade. Texto expresso da Lei de Abuso de Autoridade de 2019. Mas eles não estão nem ligando, né? O Estado hoje, Pitoli, olha só o que nós estamos vivendo. Nós temos um Estado hoje que pratica crimes para tentar imputar crimes a inocentes, Pitoli. Exato. É isso que nós vivemos hoje. E com o apoio da imprensa. Porque numa ditadura a imprensa resiste, a imprensa vai até o fim. O jornalista é preso, o jornalista é morto, o veículo é fechado. Aqui no Brasil, o ingrediente diferente dessa ditadura que a gente está vivendo é a imprensa aplaudindo. O Globo, ao invés de contestar, aplaude. É por isso que a gente está nessa lama, né, doutor? Exatamente isso. E veja, citaram meu nome várias vezes nessa matéria do Globo. É um típico recado. Claro, né? Claro. Mas, Pitoli, posso falar uma coisa para vocês? Claro. Para mim, uma grande honra ser citado como um advogado combativo. Eu vou colocar num quadro isso daí. É o que eu sou, advogado combativo. E outra coisa, eles esquecem que isso é minha pinga, Pitoli. Isso que eles estão fazendo é a minha pinga. É o tesão da minha vida enfrentar promotor de justiça injusto, delegado injusto. Esse é o maior tesão da minha vida, Pitoli. Eu vou começar com o deputado Lindenberg Farias. Deputado, os elementos apontados pelo relatório da Polícia Federal complicam a situação de Jair Bolsonaro? Boa noite, obrigado pela presença. Olha, claro que sim. Você sabe que a representação para a abertura desse inquérito 4995 foi feito por a gente, pela bancada do PT. Porque nós estamos acompanhando desde o começo. Quando Eduardo Bolsonaro foge do Brasil, porque a gente fez o pedido de apreensão do passaporte dele, e ele foge do Brasil, já tinha uma clara conspiração com os Estados Unidos para prejudicar o Brasil. Qual é o objetivo deles? Interferir no julgamento supremo. Fomos nós que levantamos essa tese de coação no custo do processo.
e continuação do atentado contra o Estado Democrático de Direito. Eu faço uma pergunta para vocês. Qual a diferença entre uma pessoa que entrou no Supremo, depredou o Supremo, com o que Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos, atacando todo dia o Brasil, atacando o Supremo, defendendo tarifas, defendendo sanções? Olha, esses diálogos de hoje, divulgados, são muito graves. Tem um diálogo em que fica claro o próprio Jair Bolsonaro falando com o advogado do Trump, em que ele diz, tarifa só vai resolver se fizer anistia. Nós queremos anistia. É como se ele estivesse colocando uma faca no pescoço de todo brasileiro. É uma ameaça, é uma chantagem. Ou vocês livram meu pai, ou o Brasil vai ser prejudicado. As empresas vão ser prejudicadas. Eduardo Bolsonaro está dando prejuízo, sabe de quanto ao Brasil já? 40 bilhões. O Lula teve que lançar o programa Brasil Soberano para proteger empresas e empregos. Isso que ele está fazendo. Agora ameaça bancos. É tudo muito grave. Então, o indiciamento, a gente sabia que ia acontecer. O que está acontecendo de forma clara é isso. Eles querem obstruir, impedir que Bolsonaro seja preso. Então, olha, tem um trecho, inclusive eu queria encerrar dizendo isso, em que eles admitem que Eduardo Bolsonaro diz o seguinte: olha, se a gente defender uma anistia ampla, que vai libertar esse pessoal que está aí preso agora, vai ficar ruim para a gente com os Estados Unidos. Porque é como se a gente gastasse um cartucho. Eu tenho um trecho aqui, vou deixar o Marcel falar, mas eles traíram o Brasil, traíram até aquelas velhinhas com a Bíblia na mão que eles diziam defender. Deputado Marcel Van Hatten, os elementos apontados pelo relatório da Polícia Federal complicam a situação de Jair Bolsonaro. Boa noite e obrigado pela presença. Boa noite, Leandro. Bom, quem não defende velhinho é o PT, que roubou do INSS, aí, sob o comando do Lula nesse governo, como nunca se viu na história. Isso que o INSS é pródigo em escândalos de corrupção. Tanto é que agora tem uma CPMI para tratar do roubo de velhinhos, de aposentados, deficientes físicos, e aí, Lindbergh, o teu partido, o PT, que é especialista em não defender velhinho, em roubar velhinho. No caso do 8 de janeiro, o que nós vimos é que é uma grande uma farsa. O que nós estamos acompanhando dia após dia é que todo esse processo aí, sim, vai complicar Bolsonaro. Sabe por quê, Leandro? Porque é mais uma etapa na narrativa do Supremo Tribunal Federal que age em conluio com o PT. E quem chantageia é o Supremo Tribunal Federal todos os dias. Todos os dias, se o Hugo Mosca fizer isso, se Davi Alcolumbre fizer aquilo, se os líderes partidários não fizerem aquele outro, nós vamos... Isso é tudo por meio da imprensa, vocês mesmos divulgam isso, Leandro. Nós vamos acelerar os processos que eles têm em curso aqui no Supremo. Os ministros estão prevaricando, por acaso, que não julgam os processos se são de corrupção? A verdade é que quem no passado tinha processo de corrupção, a maioria era gente do PT que teve processo anulado. Se o PT tivesse todo esse empenho que tem para tratar da farsa do 8 de janeiro, para punir bandido e punir corrupto, inclusive dentro do próprio partido, se tivesse 10%, não vou dizer toda a força não, 10% desse empenho, o Brasil já seria outro país. A verdade é, Leandro, que o PT age para perseguir politicamente os outros. Já não fala do Lindbergh, quando ele começa dizendo que foram eles que propuseram isso a Procurador-Geral da República, eles demonstram que eles estão se colocando no lugar de fiscal da lei. Justamente o PT, a organização criminosa que foi condenada por meio dos seus líderes em várias instâncias, e o Lula, que deveria estar na cadeia, só está fora porque o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, anulou os processos porque não estavam sendo julgados no CEP correto. Não é que o Lula não roubou, não. Não é que não aconteceu a roubalheira do PT. É que o CEP não era o correto. Isso é tudo uma falta de vergonha na cara. A gente está acompanhando isso estarrecido. E tem mais, Leandro, uma coisa muito grave que eu acho importante a imprensa divulgar mais. A Polícia Federal está insinuando nesse relatório que um advogado, como é o caso do Chiquinho, advogado Felipe Martins, não pode entrar com mandado de segurança supremo, que isso seria tumultuar o processo. Gente, cadê a defesa das prerrogativas dos advogados? Ok, antes de passar para a nossa analista Juliana Lopes, deixe-me conceder 30 segundos para o deputado Lindbergh e depois 30 para o deputado Marcel Van Hatten. Deputado Lindbergh? O roubo de INSS, Marcel Van Hatten, tem um colega, tem um gaúcho, foi ministro do Bolsonaro, Onyx Lorenzoni. Sabe quem está fazendo essa investigação do INSS? Foi decisão do governo, CGU, Polícia Federal. O Onyx Lorenzoni ganhou 60 mil reais, dinheiro na conta de campanha. Vocês vão ver. Eu quero ver.
Nós queremos passar essa situação do INSS a limpo. A gente sabe e vai aparecer quem está envolvido nisso. Nós não temos preocupação. Agora, digo uma coisa para você. Foi muito feio vocês votarem contra a proteção de criança e adolescente, defendendo as big techs, dizendo que aquilo era censura. Deputado Marcelo Van Hatten. Mentira, Lindbergh. Quem votou contra a criança e adolescente foi você que votou contra a castração química de pedófilo, contra aumento de pena para quem comete crime de pedofilia, de estupro, de progressão de regime. Você vota contra todas essas punições maiores. Eu sempre votei a favor de mais punição para bandido, para pedófilo. E a questão do Onyx Lorenzoni foi de uma forma safamente utilizada pelo governo. E não entra no mérito da questão, isso que a Justiça investigue, por meio de um delegado da Polícia Federal, para mandar a investigação do INSS para onde? Para o Supremo. Ou seja, abafaram tudo com a justificativa de que tinha réu com foro privilegiado para não deixar ninguém investigar. Mas lá na CPMI, nós vamos investigar e nós vamos pegar os ladrões dos velhinhos dos aposentados. Ok. Juliana Lopes. Obrigada, deputados, pela participação. Queria começar pelo deputado Marcelo Van Hatten, mesma pergunta para os dois. A pergunta é sobre o impacto desse novo indiciamento, se de fato isso for confirmado, para 2026 e para as eleições. Há de fato um impacto e qual seria, deputado Marcelo Van Hatten? É evidente que o impacto está sendo dado dia após dia. Sabe por quê, Juliano? Porque o PT não tem condição de se manter sem essa narrativa. O PT precisou da farsa do 8 de janeiro para manter o Lula no poder, porque sem as pessoas irem às ruas por medo da perseguição política, com toda a censura que fazem, seja nas redes sociais, seja em manifestações políticas, inclusive na Câmara dos Deputados. Eu sou alvo de perseguição política do Lindbergh pela obstrução correta que nós fizemos, sem violência, como o PT faz, lá na Câmara dos Deputados. Ele representou contra mim no Conselho de Ética. Eles perseguem opositores. Eles só conseguem sobreviver, e olha que está difícil, fazendo esse tipo de perseguição. Então a mesma coisa estão fazendo com o Bolsonaro, que é, sem a menor dúvida, o maior líder na direita, tem as suas qualidades, tem os seus defeitos, mas é uma pessoa que movimenta as pessoas. O Lula não consegue sair na rua. O Bolsonaro, por onde ia, levava as pessoas ao seu encontro. Aí inventaram que ele se reuniu com os embaixadores, coisa que a Dilma fez. Agora dizem que o Eduardo está viajando no exterior contra a soberania, coisa que o Lindbergh fez. O Lindbergh tem roupa de frio no inverno nos Estados Unidos, lá denunciando o suposto golpe contra Dilma Rousseff, tudo constitucional, com Lewandowski, que é o ministro da Justiça do Lula, presidindo o impeachment da Dilma. Ou seja, eles iam para lá mentir sobre o Brasil, e agora que o Eduardo e tantos outros estão falando a verdade da perseguição que acontece no país, eles estão agredindo a soberania. Eu digo de novo, faça-me o favor, tem que ter muita paciência, mas nós temos. 2026 será o ano da direita. Eu serei candidato, inclusive, ao Senado da República, porque nós precisamos ter uma maioria no Senado para reequilibrar os poderes. E uma maioria na Câmara para não deixar o PT continuar fazendo o que tem feito hoje, que é perseguir opositores, até dentro do parlamento, Lindbergh. Isso aí, sinceramente, não cabe a você como parlamentar. É até uma vergonha para o parlamento ter um deputado que persegue outros deputados. Líder Lindbergh Farias, qual o impacto desse novo indiciamento para 2026? Ô, Marcelo, depois você me manda esses vídeos, fotos minhas lá nos Estados Unidos, com roupa de frio. Eu podia ter ido, mas eu não fui. Mando. Alguma coisa é você defender a democracia. Outra coisa é você querer prejudicar o Brasil, jogar contra toda a nação, impor tarifas. O impacto é muito grande, sabe por quê? Sai uma pesquisa Quest. 71% acham que Trump está errado. 48% acham que Lula está agindo certo. Só 24% diz que Bolsonaro está agindo certo. E quando faz uma pergunta sobre o papel do Eduardo Bolsonaro, 69% da população diz que Eduardo Bolsonaro está fazendo tudo isso para proteger ele e a família dele. Só 23% diz que é o Brasil. Está caindo uma máscara. Esse pessoal está se desmascarando. É uma vergonha. Eu vou ler novamente para não parecer que é mentira. Olha, o diálogo, está aqui o Twitter do Eduardo Bolsonaro para o Jair Bolsonaro. Porque eles diziam que defendiam as senhoras que estavam presas. Olha o que diz o Eduardo Bolsonaro. Se a anistia light passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos terá sido o posto do Trump. Eles não irão mais ajudar. Temos que decidir entre ajudar o Brasil e bregar o STF, enviar o pessoal que esteve no protesto, que evoluiu para a baderna, para casa, no regime semiaberto. Aí conclui dizendo o seguinte: nesse cenário, Bolsonaro, você não teria mais amparo dos Estados Unidos. O que conseguimos a duras penas aqui. E disse
Eu acho que não vale a pena. Eu acho que não vale a pena. Traíram todo o Brasil. Ok. Até aquela base de alucinados deles, eles acabaram traindo. Pedro Venceslau também por aqui. Boa tarde, deputados. Vou começar com o deputado Lindenberg Farias. Líder, o tema aqui agora é o vazamento seletivo que tem sido criticado. A oposição classifica como vazamento seletivo as conversas entre Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro. Mas eu me lembro que em 2016 o senhor era senador quando o então juiz Sérgio Moro derrubou o sigilo das conversas entre Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva. Na ocasião, o senhor classificou como embrião de um estado de exceção essa decisão de Sérgio Moro. Hoje, o senhor acha, como é que o senhor avalia essas conversas vazadas entre Bolsonaro e seu filho Eduardo? Olha, são coisas diferentes. Uma coisa, por exemplo, é você falar, o Eduardo Paes falando com o Lula, falou lá de Maricá, isso é uma coisa. Outra coisa são pontos que têm a ver com toda essa trama. Qual é esse inquérito agora, 4995? É uma conspiração com outro país para impor sanções, para prejudicar o nosso país, para atrapalhar e interferir no julgamento. Eu vou dar trazer um ponto aqui. Um trecho em que o Jair Bolsonaro fala com o advogado do Trump. Advogado pessoal do Trump, tá? E ele diz o seguinte, olha, é anistia. Tem um áudio. Esse negócio das tarifas, a gente só vai mexer nisso se tiver anistia. Aí ele diz, dissimulando, é claro que eu não posso aparecer dizendo isso. Isso aqui não é, isso tem a ver, isso não é conversa privada, não. Isso aqui é conversa privada, mas tem um conteúdo importante para a investigação. Isso mostra toda uma articulação internacional, instruir o Supremo Tribunal Federal, que a questão da tarifa não se resolve no comércio, que ele quer resolver a vida dele. Então, veja, tem uma ligação. Se você perguntar, aquelas coisas de vai, não sei o quê, talvez aquele poder. Agora, isso mostra o grau de desequilíbrio em que a gente está metido. É uma turma que quer chantagear o país, parece que está chantageando o país no hospício. Deputado Van Hatten, eu faço a mesma pergunta, só que de modo invertido. Em 2016, houve um vazamento seletivo quando Sérgio Moro abriu o sigilo da conversa entre Lula e Dilma? Olha só, Pedro, é o seguinte, Lula ia ser colocado no Ministério da Casa Civil, na chefia da Casa Civil por Dilma, aí sim, claro, obstrução a um processo criminal. Ele estava sendo colocado aí para não poder mais estar nas mãos da primeira instância. E quem deu a liminar foi Gilmar Mendes na época. É importante lembrar, eu lembro muito bem disso. É muito diferente do que o que a gente está vendo agora. Só numa ditadura é crime pedir asilo político para outro país. E é isso que o PT está dizendo. Que, aliás, não foi nem pedido. Um documento que acharam no celular do Bolsonaro teria sido criado por uma terceira pessoa, foi utilizado pela Polícia Federal do Lula e do Alexandre de Moraes, um documento pedindo asilo político argentino, como um comprovante, uma comprovação da realização de um crime de obstrução da justiça. Eu repito, só em ditadura é crime pedir asilo político. O Lindbergh adora a tarifa, só não gosta das do Trump. Eu não gosto das do Trump e não gosto das do Taxad, aliás, do Haddad. Odeio os impostos do Haddad, mas o Lindbergh adora, não gosta do imposto quando não é do Trump. Mas se é do Lula, não tem problema. Quando ele trata de jogar contra o Brasil, Lindbergh, é roubar velhinho, é roubar deficiente físico, é roubar estatal, é ter um monte de criminoso que estava em lista de corrupção circulando nos corredores de Brasília, só porque os processos foram anulados, mas não porque foram inocentados. Isso é jogar contra o Brasil. Nós estamos hoje numa situação muito lamentável, mas eu tenho esperança e fé no nosso país e com certeza vamos recuperá-lo.